Então, boa tarde de novo, gente. Agora eu vou apresentar quem realmente vai fazer a diferença para nós dentro do campo, dentro do comando técnico desses jogadores. E todo o trabalho que eu e o Elano vamos fazer fora do campo é para dar todo o suporte possível para que eles tenham tranquilidade para poder trabalhar. Então, a gente sabe da pressão que vai ser sempre neles, então a gente tem que deixar tudo o mais transparente possível, mais tranquilo possível, para que eles consigam tirar o máximo dos nossos atletas, né? Recuperar alguns atletas e tirar o máximo, tanto técnico individual quanto técnico coletivo de todos os atletas. Então quero apresentar para vocês o Marcelo Fernandes, que é o nosso treinador, nosso comandante, né? Prazer estar com o senhor aqui. Prazer estar com o senhor aqui. Quero dizer também que o Rômulo me ligou antes, tá? Até para não parecer que eles chegaram goela abaixo, não. Na verdade, o Rômulo me ligou antes, vai vir o Elano, tal, concorda com a... Falei, para mim vai ser uma honra, né? O Arzu, que é uma referência como treinador de goleiro, né? Eu respondi uma pergunta na coletiva de imprensa do Ipiranga, como seria trabalhar contigo, para te ter uma ideia do tamanho do teu nome, então parabéns pelo teu tamanho. E o Marcelo Cupertino, que é um cara que a gente já trocava ideia, que já conhecia o trabalho, já era muito bem falado nessas divisões que a gente jogou, conhece muito a divisão também, eu acho que pode nos acrescentar bastante. Tá? Demais, eu agradeço vocês aí pela parceria, pela chegada, quero dizer que a relação com a imprensa em todos os locais que eu passei sempre foi muito aberta, sempre me coloco à disposição, qualquer entrevista, claro, a gente passa sempre pelo nosso assessor, mas fiquem à vontade para alguma mensagem, alguma coisa, estou sempre à disposição de vocês, tá? E aí abro para perguntas aí para o professor e para o Marcelo e para o Arthur. Obrigado. Tudo bem, Marcelo? Eu sou Antônio Lupe, da Rádio CBN aqui de Campinas. Seja bem-vindo ao Guarani. Muito obrigado. Queria que você falasse como foi, né, esse contato, porque muitas mudanças no Guarani, né? Não do dia para a noite, mas uma semana com muitas saídas, muitas chegadas. Quando o Marcelo Cordeiro assumiu depois do Maurício Souza, a gente tinha até a informação de que, dependendo do que acontecesse, no futebol é assim, né, ele poderia ficar e, de repente, o seu nome como o novo treinador do Guarani. Como é que foi essa negociação e como é que você encara esse desafio, depois de uma longa trajetória do Santos, de ser treinador de uma equipe também tão grande como fez o futebol brasileiro? Primeiramente, boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês aqui para começar esse trabalho. Foi uma maneira assim de chegar ao Guarani, para mim foi uma honra. O Neymar pai me ligou num dia de manhã, que trabalho com ele desde 2015, né? Que realmente sacramentou o negócio naquele dia, né? Da possibilidade, eu falei, vamos embora. Porque juro para você que eu fiquei até... Você volta no tempo, né? Eu fiquei até sensibilizado, porque a gente saiu do Santos, eu e Arzu, né? O Marcelo não estava. Num momento delicado, numa apresentação de ano, onde ninguém esperava que fosse acontecer aquilo, por tudo que a gente fez pelo clube e tem lá, né? Mas passou e a gente realmente ficou num cenário difícil, porque já estavam todos os times armados e a gente no mercado, acabou de entrar no mercado. E eu, voltando ao assunto, quando eu recebi o contato dele, que ele me falou da possibilidade, eu fiquei muito entusiasmado, muito honrado, porque, cara, sair de um time grande e vir para outro é muito difícil numa transição, né? E a gente ter essa oportunidade num gigante como é o Guarani, eu fiquei muito empolgado, muito feliz, estou muito feliz aqui de coração, muito feliz mesmo. Sabe, o Guarani não é para estar numa situação que está, todos sabem isso, não é chover no molhado, e a gente pode ter certeza, a gente vai trabalhar muito aqui, como nós sempre trabalhamos na nossa vida, para conseguir, principalmente os momentos mais delicados que a gente sempre aparecia, né? E só que agora eu vejo um Guarani, uma camisa muito forte, um time treinando 2 dias com essa rapaziada aí, rapaziada muito boa, a rapaziada tá com gana, tá muito chateada por tudo que vem acontecendo. O treinador que saiu daqui também, um grande treinador, o Maurício. É muito difícil você fazer um campeonato paulista como ele fez bem, entendeu? Na medida do possível, lógico, mas é uma grande referência também. Mas o importante é que a gente chegou aqui para colocar o Guarani no lugar dele. Eu não vim aqui para passear, contar história, eu venho aqui para trabalhar muito, sei que é muito difícil, mas o meu objetivo, se Deus quiser, é levar o Guarani à Série B, pelo menos, né? Porque é o próximo passo que ele pode dar. Então eu vim aqui com muita vontade e o prognóstico das equipes que subiram mostram isso, né? As equipes que subiram no começo do campeonato foram ruins
e acabaram subindo, como o Vitória, se não me engano, há 2 anos atrás, e o próprio Remo no passado. Então a gente está muito motivado, estou muito feliz voltando, e é uma honra estar aqui com todos vocês. Boa tarde, Marcelo, Beto Toledo, da Rádio Planeta Guarani. Você teve uma passagem rápida, né, pela Portuguesa Santista 2017, Sim. mas longo da história foi no Santos, como auxiliar e às vezes assumindo o time titular, né, assumindo o time principal como treinador interino, mas sempre para apagar incêndio. Normalmente quando o treinador auxiliar assume é porque algo não deu certo no processo e ele acaba assumindo essa posição ali. E no Guarani, de certa forma, você também chega para apagar um incêndio, né, 3 derrotas no início do campeonato, o treinador que fez toda a pré-temporada, infelizmente desligado. Quer saber como trazer as experiências do Santos, nos momentos em que você antecedeu e fez a transição de treinadores, para esse momento do Guarani. O que dá para trazer para cá como experiência e fazer o que o Guarani precisa, que é largar agora? E até na Portuguesa Santista, você lembrou, em 17, eu peguei a Portuguesa Santista praticamente indo para a 4ª divisão de São Paulo, e a gente também nesse momento conseguimos ir lá fazer um grande trabalho e classificamos a equipe em 8º lugar ainda para o quadrangular final, né, para os 8 times que ficaram classificados. Eu tenho 62 jogos no Santos, né, como treinador. Eu não entrei 4, 5 nem 6. Eu tenho 62 jogos, eu tenho uma experiência muito grande. Eu sou muito agradecido por todos os profissionais que eu peguei lá. Todos me ajudaram muito. Tenho um título paulista no Santos, né, em 2015. Então, realmente, a experiência, eu sou grato a Deus por ter passado por um grande clube e ter adquirido essa experiência e esse know-how. E agora, volto a dizer, o Guarani, minha hora é no Guarani, estou muito motivado, volto a dizer. É trabalhar como eu sempre fiz, com simplicidade, honestidade, muito trabalho, falando a realidade para a gente que tem que falar. Volto a dizer, o Guarani é uma equipe grande, estou muito motivado e o que tem que fazer é trabalhar muito para que o Guarani, eu vi aí nos treinos aí, a molecada, temos um time bom, um time que está querendo muito e a gente vai dar a volta por cima se Deus quiser. Marcelo, boa tarde. Henrique Alves, da TV Bandeirantes. Você chega em um momento complicado e sem muito tempo para trabalhar para o primeiro jogo. Sim. O que você entende que tem que ser o foco de mais urgente para mudar para o jogo de domingo? O foco era principalmente para nós, até em 2 dias, a gente conversando na comissão, falta até o Marco Alejandro também, que é o preparador físico, que ele está num trabalho lá dentro lá com o pessoal da fisiologia, não está aqui, mas também está na equipe. O trabalho até a ansiedade, que está muito grande deles, sabe? Eles estão com querem resolver logo esse problema, entendeu? Então, nesses 2 dias nós detectamos isso. Cuidamos um pouco para a gente ter mais intensidade no jogo, que é o jeito que eu gosto de jogar, né? Pressão na bola, pressão pós-perda, tudo isso a gente tentou implementar e a gente vê eles com aquela ansiedade de querer resolver, né? Mas às vezes a ansiedade acaba atrapalhando, né? Então cabe a nós agora, hoje já teve uma conversa, amanhã de novo, a gente vai fazer o apronto para que a gente vá para o jogo domingo, né? Segurar a vontade deles. De repente a vontade acaba atrapalhando. Então a gente está tentando equacionar esses problemas, entendeu? Motivando eles, dando confiança, entendeu? Porque a gente vai precisar muito, que é um jogo difícil contra o Botafogo, mas que o Guarani, volto a dizer, o Guarani é uma equipe grande e tem que se impor, principalmente dentro dos seus domínios, para trazer a torcida para o nosso lado, que é o que mais tem aqui de bom nesse clube, é a torcida que é grande, quando a equipe está bem, ela comparece e ajuda muito. Marcelo, boa tarde. Matheus Apuradi, Rádio Central Campinas, TH mais Record. Prazer estar falando com você. Seja bem-vindo. Obrigado. Queria te perguntar, você até falou sobre os jogadores do elenco, né? O Guarani tem uma das menores médias de idade da competição, 24, 25 anos. Queria te perguntar em relação a isso, como trabalhar o emocional desses jogadores. E o próprio Farney, ele falou agora na coletiva em relação à equipe muito técnica, mas por uma Série C que a gente conhece que às vezes a técnica fica de fora para conquistar as vitórias. Como encontrar um meio termo nessa equipe para começar a conseguir bons desempenhos, né, nos jogos? Você tocou num assunto que realmente a gente não é que detectou, a gente entende como essas divisões são difíceis, né? No ano passado disputei uma B com o Santos, os jogos foram dificílimos. São jogos que 68%, por estudo que a gente fez levantamento, são decididos em bola aérea, em duelos. Isso é muito pesado. E o nosso time, tecnicamente falando, ele realmente tem muita qualidade. Muita qualidade. Tem jogadores, mas importante nessa divisão é realmente ganhar duelo, ganhar enfrentamento. Isso é a tônica da divisão que a gente acompanha já faz tempo. Então os jogadores sabem disso. A gente está tentando fazer trabalhos nesses 2 dias principalmente, que mostre esse comportamento novo, principalmente em duelo. E nesse momento não adianta em 2 dias você querer mudar tudo, que não é assim, sabe? A gente tem que dar moral para eles. Menos agora é mais, estamos trabalhando naquilo que é necessário para esse momento, e depois, se Deus quiser,
a gente fazer um grande jogo, uma grande vitória, se Deus quiser. Tirar esse peso das costas deles também, que estão. Também eles estão, porque eles são sabedores que estão numa equipe grande, numa Série C, que não conseguiu ainda um ponto. Então, eles estão incomodados com isso. Não só eles, como todos, o pessoal da diretoria, todo mundo. Mas o pessoal tá bem ciente disso. Nós aqui de fora estamos exatamente essa média de idade, a gente está vendo aí para que a gente tenha calma, passando esse jogo, a gente sentar e conversar, para que a gente possa dar para esses jogadores a maturidade necessária, mesmo que em curto tempo, e que a gente vê alguma possibilidade, de repente, de chegar algum jogador, alguma coisa, que agora também a janela está fechada, então a gente tem que ter o que ter. Mas eu estou muito satisfeito com o elenco que a gente tem, o elenco que quer muito, não tem ninguém acomodado aqui, muito pelo contrário, todos estão querendo, estou muito feliz com o elenco que a gente tem. Eu queria fazer uma pergunta para o Marcelo Cupertino, até em cima dessa questão levantada pelo Amurad, né, que é essa entrega física da divisão, e você é um cara que acho que sabe muito bem, até falou da Série B do passado, Marcelo, que vocês evidenciaram sobre essa situação, só que você ficou um pouquinho mais abaixo, né, América de Natal, Ferroviário, entre outros times, falando até de Série D, que eu acho que é ainda mais intenso a parte física do que a Série C do Campeonato Brasileiro. Como fazer para que os jogadores entendam essa mudança? O Marcelo acabou de falar da parte técnica desses atletas, Elano também, o Varney, mas como que os jogadores precisam entender essa questão de briga por espaço, briga do espaço aéreo, essa leitura do que a divisão quer? Boa tarde, pergunta boa. É minha 4ª Série C e eu já fiz 6 Série D, só que eu me preparei para a Série A. Né? Me preparei muito e estou numa comissão de Série A. Tenho certeza em um clube de Série A que está na divisão errada. Como a gente fazer isso? A gente precisa trabalhar bastante. Porque a gente falar aqui para você, eu posso falar, eu não vou chegar aqui com o Marcelo, com o Arzu, com uma mágica, um pozinho mágico, em 3 dias a gente mudar o comportamento. Sim, dá bastante confiança para os atletas que têm qualidade e a gente trabalhar esse perde-pressiona que o Marcelo quer, esse embate no meio-campo, e tenho certeza que eles conseguem fazer isso, e vocês vão ver num curto espaço de tempo essa mudança de comportamento deles aí. A gente vai trabalhar bastante, a gente está trabalhando bastante desde terça-feira, tá? Principalmente conversando com cada atleta, que são seres humanos, eles querem muito mais do que a gente, muito mais do que a torcida, eles querem que vire essa chavezinha, tá ruim, a gente sabe disso, se não tivesse ruim não tinha esse tipo de mudança, né, que é normal, infelizmente, no futebol, mas vamos trabalhar bastante aqui e pode ter certeza que daqui a um curto espaço de tempo, que futebol a gente não tem como ficar prometendo entregar alguma coisa e não entregar, então, num curto espaço de tempo, pode ter certeza que essa mudança de chave aí vai acontecer e o clima vai mudar e as vitórias vão voltar aqui pro brinco, tá bem? Obrigado pela pergunta. Marcelo Fernandes, Marcelo, primeiro que você falasse um pouco a respeito você tem um principal modelo tático, um jeito que você gosta de que os atletas entreguem uma formação ali, e você falou um pouco sobre a marcação pós-perda, né? O Guarani fazia um bloco alto com o Maurício, jogava por 5 até 6 pressionando a primeira linha. Quando o time conseguia quebrar essa linha, era um Deus nos acuda, a defesa tinha muita dificuldade. O Guarani sofreu muitos gols, não só no Paulista, mas também agora nesse início de Série C. Como trabalhar esse equilíbrio de conseguir fazer esse bloco alto, mas também não descuidar lá atrás, conseguir fazer com que a linha também fique baixa, a ponto de segurar. Você tem trabalhado, tem pensado nisso sobre o seu esquema? Então, assim, você falou uma palavra aí que para mim é muito importante, o equilíbrio, né? Ele é importante. Estamos numa situação de 3 derrotas, onde a equipe quer muito sair disso. E nós temos que propor para o adversário o que nós queremos muito, mas sempre com a cabeça no lugar e organizado. Nada dá para se fazer, como você falou, não adianta eu adiantar 5, 6 jogadores e ficar vulnerável lá atrás, né? Eu, assim, meu esquema de jogo, falando bem claro, eu não sou engessado em nenhum esquema de jogo. Não sou engessado. Eu falo para você, pela experiência que eu tive por mais de 10 anos no Santos, o Santos tinha os ataques que faziam 100 gols, 90 gols. Só que hoje o Santos não tem mais como jogar, como jogava com aqueles 90, 100 gols. Então você tem que se adaptar com aquilo que você tem. E principalmente com o adversário. Eu olho muito o adversário. Eu não tenho equipe definida, eu não tenho modelo de jogo definido. Eu tenho sim, estudamos muito para que a gente vá para um jogo mediante ao que o adversário apresente. Se eu tiver que jogar um jogo no 4-4-2, no 4-2-3-1, no 3-5-2, a gente vai usar. Se for para o bem do time e para melhorar em cima do adversário, a gente vai usar. A gente não tem nada engessado, não. A gente vai com aquilo que a gente
tem para o momento e para o jogo que nos apresenta. Marcelo, o exemplo do Elano e do próprio Santos, você estava, o Guarani também é um time reconhecido pelo uso da base, então um belo trabalho na base. Nesse momento complicado, a utilização da categoria de base vai ser algo no dia a dia, ou você vai optar mais por jogadores experientes por conta da pressão? Não, assim, essa pergunta é muito válida, e eu vivi com ela a minha vida inteira. Nós podemos falar, eu fiz inúmeras transições, eu vi inúmeros jogadores saírem da base e ser formados e hoje estar em grandes clubes do mundo. A gente fazer parte do processo. Só que nesses momentos, a gente tem que ter muito cuidado, porque você acaba ceifando um garoto, uma promessa, num momento delicado como está. E na divisão que estamos. Para mim, é gratificante. Tem jogo, está tendo jogo agora, vai começar. Já sabemos do Sub-20, a nossa equipe todinha já sabe que tem que acompanhar, a gente vai acompanhar, a gente vai seguir o Sub-20 sim. Se tiver atletas lá com condições de vir para cá, a gente vai analisar, a gente vai trazer sim. Até porque foi o que a gente nós fizemos na nossa vida no Santos. Foi trazer talento para treinar em cima, um dia que precisa de 2, 3 jogadores, pegar aqueles jogadores que estão se destacando para que já vim, sabe? Já tem aquela vontade de estar aqui, fazer. E para o clube isso é importante. É o ativo do clube, né? O clube precisa disso para sobreviver. E nós temos que ser cobrados por isso sim. Não é porque a situação está ruim que tem que chegar jogador experiente. O jogador experiente ele precisa sim num grupo. Porque eu dou exemplo sempre do Neymar, né? Do Juninho. Eu falo, o Juninho foi quem ele é fora da curva, mas do lado dele tinha Edu Dracena, tinha Renatinho, tinha Elano. Então, o moleque do lado tem que olhar para o lado e ver uma referência. Então, você precisa preparar essa referência para que na hora você trazer esses meninos, eles não sintam muito, eles estejam acolhidos por esses atletas experientes. Mas a gente aqui é um dever nosso olhar para a base. Eu gosto muito, sou muito fã de trabalhar com base, de ver jogo da molecada, mas como eu falei, tudo tem seu tempo. Não é só base que vai resolver o problema do Guarani nem de ninguém. Agora, um clube do tamanho do Guarani, porra, eu quando fui profissional antigamente, você jogava contra o Guarani na base, era um absurdo que saiu daqui da base, a gente estava no outro dia, deu mais de 40 jogadores aí que nós contamos de nome aí, falando. Sabe, então assim, como é que a gente não vai olhar para uma base quando está num clube gigante como esse do Guarani? Não tem como. O trabalho é em tudo, sim. Se tiver do Sub-17 também, que já venha, entendeu? Que a gente possa já colocar esse menino para ele começar a tomar umas lenhadas, né? Para começar a pegar casco, que é importante. E trabalhando aqui, podendo trabalhar aqui, quando for. Quando ele descer lá para jogar de novo, vai ser importante que ele vai estar mais maturado também. Arzu, boa tarde. Seja bem-vindo, prazer estar falando com você. Queria te perguntar, no início de 2025 houve uma grande reformulação em todos os setores do campo e o gol não foi diferente. O Guarani, 3 jogadores deixaram o brinco de ouro, né? O Pegorari, o Vladimir, que foram os titulares ao longo da competição, Douglas Borges também deixou, e o Guarani contratou 2 goleiros, né? O Emerson Júnior e também o retorno do Gabriel Mesquita. O Mesquita foi titular ao longo de todo o Campeonato Paulista, ele deixa o Guarani nesta intertemporada. O Fred Conte, que é um garoto que teve algumas oportunidades, tem 21 anos, é muito jovem, menos experiente, jogou as 2 primeiras partidas. O Andrei também foi contratado, este mais experiente, 31 anos. Queria te perguntar o que você viu nestes primeiros dias, pela sua experiência, o que pode ser feito diferente? O Andrei teve a sua estreia, não foi tão bem no jogo contra o Caxias. Esta expectativa, o que o Arzu pode chegar e fazer de diferente ou ajudar o Guarani a melhorar nesse setor do campo? Bom, boa tarde a todos. Para mim, quando o presidente Rômulo me ligou, me chamando para vir para o Guarani, eu não pensei 2 vezes. Pela história do Guarani Futebol Clube, remete grandes goleiros que aqui tivemos, né? Valdir Pérez, Neneca, e tem muitas pessoas que não conheceram, né? E eu tive a oportunidade, Jairo, né? De poder ver esses grandes goleiros, fora os jogadores de linha, Zenon, Amoroso, peraí, é muita coisa boa. Então eu quero agradecer a toda a diretoria, quero agradecer ao presidente Rômulo, que me fez esse convite para estar aqui nesse momento. E quanto a esses goleiros, a gente tem que passar o máximo de tranquilidade possível para eles, tecnicamente falando, no dia a dia, com os treinamentos. E dentre esses 2 dias eu pude observar, assim como todo parte do elenco, estão muito ansiosos, como disse o Marcelo.
Então, primeiramente, a gente tem que, com a capacitação que nós tivemos, de poder fazer com que trabalhar com grandes goleiros ao longo dos meus 28 anos no clube passado, e eu pude observar uma coisa muito boa, o querer. Eles querem muito, eles querem vencer, eles querem ser protagonistas. Isso eu me contive muito porque eu sempre tive trabalhando dessa forma, com pessoas que queiram vencer na vida, e isso é o principal. Isso, o Andrei, quando ele esteve no Botafogo do Rio, nas categorias de base, tive a oportunidade de jogar contra ele no Sub-17. A partir dali, a partir daquele momento, eu comecei a monitorá-lo para levar para o Santos Futebol Clube. E na última oportunidade que ele esteve, ele foi o melhor goleiro, né? Espírito Santo. E quando eu aqui cheguei, faz uns 2 dias, como você perguntou, eles estão muito nervosos. Claro, um momento muito difícil, mas eu tenho certeza que nós vamos conseguir. Isso é no dia a dia, com os treinamentos, né? A gente não pode querer resolver tudo no mesmo dia, né? Então a gente tem que ter calma, tranquilidade, passando a tranquilidade para eles necessária para poder sair bem nos jogos, né? E o próximo jogo, esse é o mais importante da vida, não só do clube, mas para o atleta também. Então nós estamos trabalhando, os goleiros especificamente, em cima disso. Esse vai ser o melhor dia da sua vida. É esse dia que vai ser o jogo próximo, ok? Uma pergunta para o Arzu também, sou Antônio Luque da CBN. Aliás, tem um pouco de receio, porque uma vez eu tomei uma bolada quando estava aquecendo no Santos, eu fico ali atrás e... Assim, desculpa. Não, sem problema. Quebrou o fone do ouvido, mas tudo bem. Foi bem forte, viu? Qual é a sua opinião a respeito dessa nova metodologia? É claro que o Marcelo é quem monta o esquema de jogo. E a gente tem reparado no futebol, não só brasileiro, mas mundial, dessa questão do goleiro saber usar os pés. Quando o momento é de tensão, de crise, de ambiente pesado, de até ansiedade, o simples eu acho que às vezes acaba sendo o mais correto. Qual é a tua opinião a respeito dessa? Às vezes o goleiro não tem tanta habilidade, mas precisa sair ali usando os pés. Como é que você vê esse crescimento do goleiro ser praticamente um jogador de linha em alguns momentos para ajudar naquilo que foi trabalhado durante a semana ou com o adversário ou com um tipo de esquema tático? Esse é comportamento, né? E nos trabalhos analíticos, que são os trabalhos individuais, a gente procura sempre enfatizar esse tipo de trabalho hoje. Trabalho com os pés, né? Próximos, bolas curtas, bolas longas, né? Domínios orientados, né? Trabalhos curtos com pressão, sem pressão, né? Isso é fundamental. E no sistema global, onde se junta com os trabalhos do professor, o professor da preparação física, do professor da parte técnica, é importante também você inserir os goleiros nesses trabalhos, que são os jogos curtos, os joguinhos, os rondons, né? Para eles se sintam mais confortáveis e mais confiantes possível nesses trabalhos, né? E nos dias de hoje, o goleiro que não souber jogar com os pés, ele não vai ter resultado. Ele não vai ter resultado. Até mesmo porque na iniciação dos trabalhos e até mesmo para sair jogando, o goleiro participa muito, né, no trabalho de construção dos treinadores. E são todos, né? E eu vejo isso sim aqui com os goleiros. Obviamente que nessa situação ela é um pouco pesada, né? Então, ganhando o próximo jogo, assim, para ter mais um pouquinho mais de segurança, para levar para os treinamentos, os tipos de treinamentos, para crescer um pouquinho mais, para desenvolver um pouquinho mais as suas habilidades, eu creio que, falando assim, Guarani, nós estamos observando alguns goleiros da base também, que é importante, é fundamental a integração desses goleiros, não só dos goleiros, como também dos profissionais. Esse trabalho de integração é fundamental. Então, eu creio que com o passar do tempo, com confiança dos jogos, ganhando os jogos, os goleiros vão ter bastante tranquilidade para exercer essa função. Azul, boa tarde. Beto Toledo, da Rádio Planeta Guarani. Só falar mais do lado direito do Lu, porque ele perdeu um pouco a audição do lado esquerdo depois da bolada. Bom, seja muito bem-vindo, primeiramente.
sei se você acredita em lei da atração, mas no começo do ano, na Rádio Planeta Guarani, a gente discutia sobre a referência de um trabalho de um bom treinador de goleiro. Até por transição, os goleiros do Guarani saindo e tal. E o seu nome foi citado várias vezes pela rádio e hoje está aqui, né, sentado na bancada, vai integrar aí a comissão técnica do Guarani. Mas a pergunta é a seguinte: quem escala o goleiro? É o treinador Marcelo Fernandes, ou seja, é o treinador de beirada de campo, ou é o treinador de goleiro? E até que ponto, pegando carona na pergunta do Lupe, que sair com os pés pode definir quem pode ser o titular ou não? Obrigado pelas palavras. Essa é uma boa pergunta. Nós somos, dentro da comissão técnica, nós somos o apoio para o treinador, tá certo? Obviamente que todos os treinadores, no meu caso, eles vêm perguntar como é que está o goleiro tal, o goleiro A, o goleiro B, como é o goleiro C, a função tal, o que ele pode fazer nos cruzamentos, na participação da construção de jogo, qual o melhor que está melhor adaptado para essa função. Então nós estamos aqui para dar esse tipo de apoio, para passar as melhores informações possíveis para que o treinador tenha a gente passa esse feedback para que o treinador tome a sua melhor decisão. Isso são todos os treinadores. No caso do Marcelo, a gente já trabalha há muito tempo, então é dessa forma que a gente sempre faz. Qual foi a outra pergunta? Assim, eu trabalhei com 28 treinadores no profissional. Cada um tem o seu sistema, cada um tem a sua maneira de jogo, tá? Então, tem alguns treinadores que gostam de sair jogando, que o goleiro participe da construção de jogo, e tem outros treinadores que, em certas situações na tabela de campeonato, eu prefiro que o goleiro faça dessa maneira. Então, nos treinamentos, a gente procura adaptar o goleiro nas duas situações. Situações de bola longa, situações de quando recua a bola para ele bater de primeira, e na situação de quando a bola é recuada para ele e ele tem as opções para que ele possa fazer o domínio orientado, fazer a chapa, fazer para dentro, fazer para fora. Isso depende muito do jogo, isso depende muito da estratégia do treinador. E a gente monta a estratégia também para o goleiro em cima disso. Voltando ao Marcelo Fernandes, o que a gente escuta bastante também na torcida do Guarani é a diferença da atuação no Brinco de Ouro e fora de casa. O clube, inclusive, não vence como visitante desde outubro. Como potencializar ainda mais essa força aqui no Brinco e equilibrar o desempenho também fora de Campinas? Veja, o mais importante é essa vitória. Acho que essa vitória ela precisa vir para, como eu falei, tirar esse peso das costas. E depois disso, sim, a gente, com a confiança voltando, as coisas indo para o seu lugar, acho que a equipe mesmo ela vai ficar. Eu vi o jogo contra o Caxias. A equipe dominou o jogo o tempo todo, mas não finalizava a jogada, uma coisa impressionante. Entendeu? Mas o jogo em si, ele estava dominado pelo Guarani. O Guarani fez um bom jogo. Aqui, futebol é assim, o time vai lá 2 vezes, acerta 2 bolas. Quantas vezes a gente teve 24 finalizações lá e o time chegava lá com 3 e resolvia o problema, hein? Acontece agora, isso é importante. A equipe precisa pegar casco. Como é que ganha casco? Ganha no jogo. Ir lá fora, montar um esquema em cima do adversário que vamos pegar para tentar ganhar, porque essa divisão, a Série C, são apenas 19 jogos. Entendeu? Então nós temos 16 e com certeza a gente vai precisar ganhar jogo fora sim e o Guarani vai sair daqui para ganhar jogo sim lá fora.